Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Jamile Soares, aqui no meu canal eu falo de tudo um pouco. Hoje eu vou contar a história de uma pessoa próxima a mim, e eu vou usar um nome fictício, né, porque eu não vou expor essa pessoa aqui, a não ser que um dia ela queira mesmo falar desse assunto. Mas a ideia dessa história é mostrar como que nossos traumas de infância têm uma grande influência no nosso padrão de comportamento ao longo da nossa vida. E essa história dessa pessoa ela é perfeita para poder falar sobre este assunto, porque foi uma pessoa que sofreu bastante. Aos 2 anos de idade, ela não tinha nem mãe e nem pai. E foi criada por uma pessoa que maltratou ela de todos os jeitos que você imaginar. Todas as formas, ela foi maltratada. Eu não vou aprofundar muito nessa fase da vida dela, porque um dia ela vai vir aqui contar o que ela passou quando ela era criança. Mas, depois que ela se tornou adulta, ela teve erros e erros repetitivos. E quando essa pessoa, chamada Teresa, é um nome fictício, quando ela começou a se relacionar, ela encontrou um homem, ela gostou muito dessa pessoa, e aí acabou engravidando dele. Mas esse homem ele não tinha comprometimento nenhum com ela, com um relacionamento nenhum. E ele não assumiu esse filho. E eles moravam no mesmo estado, né? Eles eram quase vizinhos, mas ele trabalhava fora, ele trabalhava em outro estado. Então, vez por outra, ele, nas férias dele, ia visitar a família dele, mas não tinha nenhum tipo de comprometimento com ela. Mesmo depois de ter um primeiro filho com ele, e ele não mostrar nenhum tipo de comprometimento como marido e como pai, porque ele não assumiu o filho dela, ela teve mais um filho com ele. Né? O primeiro foi um menino, a segunda foi uma menina. E a história se repetiu. Ele não assumiu essa menina. E como ela não tinha nenhum suporte, como ela não tinha nem mãe nem pai, e naquela época a vida era muito difícil tanto para ela como para os irmãos dela, ela não tinha como cuidar dessa criança. Né? Já era a segunda, né? E ela não tinha como criar dessa criança. E aí ela acabou doando para um casal que não podia ter filho. Mas a ideia era ela continuar tendo contato com esse casal, porque ela queria saber como que a filha dela ia se desenvolver, ia crescer, mas isso não aconteceu. O casal simplesmente sumiu com a filha dela. E ela tá sem contato com essa filha até hoje. Enfim, então veio essa menina, que ela não conseguiu cuidar. E aí você pensa assim, olha, esse homem realmente não presta, eu não quero saber dele. Era para ser isso, né? Vou reconstruir minha vida de outra forma. Mas não foi o que aconteceu. Vez por outra ele vinha, né, aparecia, e aí acontecia tudo de novo. Eu acho que uma esperança de que as coisas fossem diferentes, talvez até uma promessa da parte dele. Mas enfim, aí teve um terceiro filho com ele, novamente uma menina, né? E a história se repetiu. Essa filha ela não doou, né? Mas quando ela estava grávida dessa menina, ela precisando das coisas em casa, aquela dificuldade toda, ela ficou sabendo que ele estava na cidade, veio visitar a família, estava em férias. E aí o que ela fez? Ela foi verificar se ele realmente estava na cidade, se ele realmente estava por aí. Estava na cidade de novo. E olha pra você ver, ele chegou na cidade, ele sabia que a Teresa estava grávida e era dele. Ele sabia também que ela tinha um filho, né? Que ele tinha que ter assumido, mas não assumiu. Normalmente, o que deveria acontecer? Ele deveria ir lá, né? Olha, eu tô aqui, eu vim trazer essa ajuda pra você, esse dinheiro, né? Pagar a pensão, porque eles nunca morou junto, né? Eles nunca teve casamento, né? Nunca amigou. E aí o que aconteceu? Ele não fez isso, então ela foi lá verificar. Ela ficou escondida para ver quando ele fosse sair de casa. E aí ela foi seguir. Enquanto ele ia, né, caminhando, né, para o destino dele, ela ia atrás, para saber para onde que ele estava indo. Até que chegou no momento que ele entrou numa casa. Quando ele entrou numa casa, ela foi lá bater. Aí apareceu, na hora que abriu a porta, uma mulher. Ela estava grávida. E nesse momento que essa mulher apareceu, ela pegou a mulher pelos cabelos e as duas tiveram uma briga. Tá com raiva, ela vai agir assim naturalmente. Então ela teve o risco de perder a criança, até a criança nascer, mas com algum problema, mas na hora da raiva a pessoa não pensa muito, né? E aí você para e pensa assim, bom, a pessoa flagrou uma traição. Além desse homem não dar nenhum suporte para ela, nem para os filhos que ele estava gerando com ela. Aí você para e pensa, né? Agora acabou, né? Não tem mais jeito, foi flagrado a traição. Mas não foi a realidade. Depois de um certo tempo, ela novamente engravidou dele. Né? Então, o que aconteceu? A pessoa teve mais engravidou, de novo, depois desse episódio que ela flagrou ele traindo ela, e aí ela deu mais uma oportunidade. Então ela engravidou dele de novo. Graças a Deus que essa foi a última vez, porque nessa vez que ela engravidou, infelizmente ela não conseguiu gerar essa filha. Essa criança nasceu morta, ela perdeu essa criança, e ela também não podia ter filhos. Ela teve alguns filhos, mesmo os médicos falando que era perigoso por causa da saúde dela, mas essa última ela não conseguiu ter. Então ela ligou, né, e não podia mais ter outros filhos. Só que nesse meio tempo,
né? Ótimo, vai ter mais filho e tal, né? Nesse meio tempo aconteceu outro episódio na vida dela. Finalmente ela se desligou totalmente desse homem, que só aparecia na vida dela, tinha filho e sumia, não dava nenhum tipo de suporte, não dava nada pra ela. Ela se desligou dessa pessoa, desse homem, né? Graças a Deus. Mas o que aconteceu? Uma pessoa conhecida dela via a situação dela, começou a ajudar. Um outro homem começou a dar suporte pra ela. Levava cesta básica, dava ajuda e tal. E foi indo nessa brincadeira, os dois ficou junto. Ele realmente assumiu ela. Ele foi morar junto com ela e não se importou dela já ter filhos de outra pessoa. E deu realmente a ajuda que ela realmente precisava. Que era, pelo menos, o básico pra ela comer e dar pros filhos dela comer. Entendeu? Mas, infelizmente, a história não terminou linda, né? Como contos de fada costumam contar. E vocês viveram felizes para sempre. Não, não foi essa história. Depois de um tempo, sabe o que aconteceu? Essa pessoa já tinha problema com álcool. Mas ela trabalhava, né? Ela conseguia ter uma vida, entre aspas, normal. Mas foi chegando com o tempo, com o passar dos anos, depois de 20 anos mais ou menos, a pessoa ela já estava tão dependente alcoólica que ela não conseguia nem trabalhar mais. Nesse período de os dois ter casado, né? Aconteceram muitas coisas ruins, né? Porque só quem viveu com um alcoólatra dentro de casa sabe como que é horrível você conviver com a pessoa alcoólatra. A pessoa que não quer sair do vício, né? Então, nesse período, né? Aconteceram muitas coisas desastrosas nesse relacionamento. E depois de um tempo, essa mulher, que os filhos já estavam grandes, a Tereza, né? Depois de um tempo, Tereza já tinha criado seus filhos até certa idade, seus filhos já estavam mais independentes, ela já tinha mais liberdade para ir trabalhar, porque os filhos já estavam grandes, não dependia de uma pessoa para poder ficar olhando. Os filhos já podiam trabalhar, já podia dar certo tipo de ajuda para ela mesma e ter a própria independência. Aí você para e pensa assim, olha, Tereza não precisa mais sofrer com esse homem. Esse homem só traz sofrimento. Ela não tinha um marido para passear em uma praça, para ir tomar um sorvete, para assistir um filme junto. Ela não tinha um marido que ela podia contar com ele. O marido já não estava mais trabalhando para poder ajudar nas despesas de casa, mas só para sustentar o seu vício. Inclusive, o marido estava roubando dinheiro dos próprios filhos dela para poder manter o vício. E constantemente ameaçava que ia bater nela. Constantemente ameaçava que ia agredir ela. Mas visto que os filhos moravam com ela, os filhos não deixavam essa situação acontecer. Tereza sofreu muito por não ter uma pessoa que de fato desse para ela algo que um marido deveria dar: segurança, proteção, amor, carinho. Ela não teve isso de verdade. Ela teve relapsos disso, mas ela não viveu isso de verdade. O que é realmente um marido presente. E pesquisando sobre isso, surge a pergunta: qual era o problema de Tereza? Por que Tereza se afeiçoava a um homem que não dava migalhas para ela e ela não conseguia largar esse homem? Ela teve várias oportunidades de largar esse homem alcoólatra, mas ela não conseguia largar. Ela sempre via a luz no fim do túnel. E muitos falavam assim, olha, gratidão, porque quando ela estava em um momento difícil, foi ele que ajudou ela. Ah, é porque ela tem muito amor por essa pessoa. Então ela não consegue largar ele. Será? Olha que interessante. Segundo a pesquisa, uma pessoa que tem um traço de caráter oral é desenvolvido quando a pessoa ela passa por um abandono. Quem tem um traço de caráter oral tem a dor do abandono. E ela teve isso muito presente, muito forte na vida dela. Abandono. E ela também teve muita rejeição na vida dela. Mas olha que interessante que fala aqui, ó. Por que Tereza não conseguiu sair dessas duas situações tão rápido? Ela ficou vários e vários anos com essas duas pessoas que fizeram ela sofrer muito. Porque a pessoa ela pode ter dependência emocional, apego traumático, traumas complexos de infância, que ela teve muitos, né? E possível padrão de codependência. Olha só que interessante. Dependência emocional, apego traumático, traumas complexos de infância e possível padrão de codependência. Essa pessoa em alcoólatra especial, ela não conseguia largar essa pessoa, por quê? Porque talvez a cabeça dela ela ficasse pensando assim, ó, olha, eu preciso cuidar dessa pessoa. Eu tenho uma responsabilidade sobre ele. E às vezes esse relapso de melhora de esperança, que ela tinha, que ele prometia que ia parar de beber, que ia mudar, isso causava nela uma esperança enorme. Nossa, vai melhorar, ele vai deixar a bebida. Mas isso nunca acontecia. Ela se apegava a migalhas. Então, olha que interessante como que esses traumas que a gente passa na infância respondem muitas atitudes que a gente tem durante nossa vida adulta. Olha só, a Tereza podia ter separado desse homem e ter uma vida muito melhor. Mas olha o que o inconsciente da pessoa faz com ela. Olha só o que aqui tá falando, ó.
Por que ela não conseguia sair do relacionamento? Porque para ela, sair não é só terminar um relacionamento. É como encarar o abandono de novo, porque ela tem um trauma do abandono, né? Então, ela terminar com essa pessoa, ela teria de encarar de novo um abandono, né? Encarar o vazio emocional, ela não ia ter ninguém, porque essa pessoa, ela tem muito medo de ficar sozinha. Então, as migalhas que ela tem daquela pessoa, né? As migalhas que ela tem, os relapsos de melhora que a pessoa dava para ela se apegava nisso, né? E achava que as coisas iam mudar de repente. E também, encarar o medo de não sobreviver. O medo de, se eu largar a pessoa, talvez eu não vou conseguir ficar sozinha, talvez eu não vou conseguir lidar com isso. Olha como que o trauma do abandono, ela pode fazer a pessoa se tornar refém e dependente emocional de uma outra pessoa, mesmo sem ter nada dela. Porque ela tem o pavor de ser abandonada de novo. E tem outra questão que essa pessoa, pelo sofrimento que ela teve quando criança, pode causar nela um trauma emocional muito forte, pelo tudo que ela passou quando criança. Então, o trauma do abandono, ela deixa a pessoa muito vulnerável. Porque, como ela não teve os pais dela, né, para poder criar ela, e foi muito maltratada quando criança, esse trauma gerou nela esse sentimento: olha, eu não sou importante. As pessoas vão me deixar. Eu não sou suficiente. Tudo na mente da pessoa. Muitas vezes esse sentimento tá até no inconsciente dela, ela não consegue perceber ela não consegue perceber esses sentimentos, né, para lutar contra eles, né, para mudar para mudar isso, né, na vida dela, né, lutar contra isso. Por exemplo, além do trauma do abandono, ela teve o trauma da rejeição e da humilhação, né, porque ela foi muito humilhada mesmo. E isso pode criar na pessoa a vergonha profunda, sensação de não ser suficiente e a dificuldade de se sentir digna de amor. Então tá explicado por que a pessoa ela aceita essas migalhas, né? O trauma do abandono também, ela pode criar esse padrão aqui, ó, que algumas pessoas têm e que a pessoa não consegue perceber, os de fora consegue, mas ela mesma não consegue perceber, olha só. Eu preciso de alguém, mesmo que essa pessoa me machuque. Então ela tá lá sofrendo com aquela pessoa. Ela tá se machucando por dentro com aquela pessoa. Mas ela não suporta a ideia de ficar sozinha. Ela não consegue pensar nessa ideia de ficar sozinha. Ela prefere sofrer. E essa dependência emocional muito forte, ela está de acordo muito com isso aqui, ó. A pessoa aceita migalhas, cria esperança mesmo sem sinais reais, e ela não consegue sair da situação mesmo sofrendo. Tá vendo? Então, esse estudo é um estudo profundo, né? De padrão de comportamento, e é um estudo científico que faz tudo sentido. Lá, olha pra você ver, é um estudo de desde quando a gente tá na barriga da nossa mãe até ser gerado. Então, Teresa passou, até hoje, né? Ela passa por uma dependência emocional, né? E a pessoa ela precisa tratar essa dependência emocional. Quando a pessoa ela consegue entender isso, essa dependência emocional, obviamente ela consegue se desvencilhar disso, mas a pessoa precisa querer. Então, o objetivo de hoje era entender um pouco sobre o traço de caráter oral, que tem presente a dor do abandono, e como as decisões de uma pessoa que ela toma durante a vida dela pode estar muito influenciada com o trauma que ela viveu na infância. E quando você não consegue perceber isso, você vai repetindo esse ciclo. Você não consegue sair desse ciclo. Você precisa se conscientizar, né? Se você quiser conhecer mais sobre isso, aqui embaixo tem um link, né, do livro que fala sobre o autoconhecimento, sobre os 5 traços de caráter. Você já sabe qual é o seu? Né? Você está em um padrão repetitivo que faz você tomar as mesmas decisões e que traz resultados iguais e você quer sair dessa vida, você quer vencer esses traumas? Então aprenda mais sobre isso, se aprofunde, tá ok? E caso você tenha alguma dúvida ou você queira entender mais sobre esse assunto, pergunta aqui também, coloca aqui nos comentários que a gente vai falar muito mais sobre isso aqui, né, de acordo também com as dúvidas que você postar aqui. Ou alguma sugestão também. Até mais, até uma próxima.